Let us turn to Psalm 126. Vamos abrir no Salmo 126. Now, even our brother has recited, I think we better do it again. Ainda que o nosso irmão tenha recitado esse salmo, eu acho que é melhor nós lermos de novo. Starting from verse 1, when the Lord brought back the captives of Zion, we were like men who dream. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Bring back our captives, O Lord, Restaura, Senhor, a nossa sorte, like stream in the Negev. como as torrentes do Negueb. Those who sow in tears will reap with song of joy. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. He who goes out weeping, carrying seed to sow. A quem sai andando e chorando enquanto semeia, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Now this is a Psalm 126. Esse é o Salmo 126, One of the Song of Degrees. um dos cânticos dos degraus. The psalm will occupy us this morning. É o salmo que vai nos ocupar essa manhã. Now we especially try to read this psalm in the light of the time of Hezekiah. Nós vamos tentar de uma forma especial ler esse salmo à luz dos tempos do rei Ezequias. And we would like to know that how Hezekiah really walked in this way. E nós queremos saber como Ezequias realmente andou nesse caminho. Now if this 15 Song of Degrees really collected by Hezekiah, Se esses 15 salmos foram realmente coletados por Ezequias, then that definitely is the greatest contribution in his whole life. então essa é definitivamente a grande contribuição da sua vida. Because this not only showed to the people of Israel how they can walk in the presence of God. Porque isso não apenas mostra ao povo de Israel como eles podem andar na presença de Deus. That way has been compared with the way to Zion, highway to Zion. Mas esse caminho foi comparado ao caminho até Sião. And this highway of Zion can be compared with a stairway of 15 steps. E esse caminho de ascensão até Sião é comparado com uma escada de 15 degraus. One step higher than the other. Cada degrau é mais alto do que o anterior, Until they reach the presence of God. até que eles alcançam a presença de Deus. So last night I tried to introduce it in a very concise way. Ontem eu tentei introduzir esse assunto de uma forma bastante concisa. Roughly, how is that stairway with 15 steps? Eu procurei apresentar como é essa escadaria com seus 15 degraus. Now we know Psalm 126 between Psalm 125 and Psalm 127. Sabemos que o Salmo 125 ele está entre o Salmo 126 ele está colocado entre o 125 e o 127. Now in Psalm 125, O 125, you see people already reach Mount Zion. as pessoas, os peregrinos já alcançaram o Monte Sião. That's why they're saying, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Por isso que eles cantam, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Now Mount Zion is the part of Mount Moriah very near to the valley of Kidron. Então, o Monte Sião é aquela parte do Monte Moriá que está mais perto do Vale do Cedron. It is smallest and actually it is smallest and its lowest mountain in Jerusalem. É a montanha mais baixa de Jerusalém. So then you can see that all the other mountains should be able to surround Jerusalem, which is Mount Zion at that time.
Então, existem montanhas ali que estão circundando Jerusalém. Essa montanha é o Monte Sião. So we know that now they reach Mount Zion. E agora, então, os peregrinos alcançam o Monte Sião. Now, Zion in the Bible always represents the principle of overcomers. Sião na Bíblia sempre representa o princípio dos vencedores. You have New Jerusalem in the Bible, Você tem na Bíblia a Nova Jerusalém, but you never have the New Zion. mas nunca na Bíblia você tem um novo Sião. Zion is always new, Sião é algo sempre novo represent the principle of overcomers. e representa o princípio dos vencedores. So when you reach Mount Zion, Quando você chega no Monte Sião, that means it speaks about overcoming life. e isso fala da vida vencedora. So now the 126 is the way, is the part of the highway to Zion between Mount Zion Então, o Salmo 126 é a parte do caminho entre o Monte Sião. Now, in the time of our Lord Jesus, No tempo do Senhor Jesus, how do you know that you reach Mount Zion? como é que você sabia que tinha chegado no Monte Sião? Because there is a pool called Pool of Siloam. Há um tanque que é chamado de tanque de Siloé. And the Lord said to the blind, E o Senhor disse àquele cego de nascença: ask him to go to Pool of Siloam and wash himself. vai até o tanque de Siloé e lava-te, Then he will receive the sight. e tu voltarás vendo. So we know that that's the place called, that place is Pool of Siloam. Esse lugar é o tanque de Siloé, And when you reach the Pool of e Siloam, quando você chega lá, you already reached the Mount Zion. você já chegou no Monte Sião. So that's the section between Pool of Siloam Então esse trecho é entre o tanque de Siloé and Psalm 127. e o Salmo 127, You know, that's already the palace of Solomon. que já é o palácio de Salomão. That's why Solomon said, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Por isso que Salomão disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. So in Psalm 127 and Psalm 128, Então, no Salmo 127 e 128, now you can be sure that you're already in the complex of the palace of Solomon. ali você tem certeza que já está no complexo do palácio de Salomão. So I have to show you a little bit about what happened to Temple Mount. Eu tenho que mostrar para vocês alguma coisa do que aconteceu no Monte do Templo. Now, Temple Mount, I already mentioned, is a temple complex. Então, o Monte do Templo, ele é um complexo, né, como eu já disse. So, if you travel from the south, Se você vem lá do sul, especially if you enter into the gate se você entrou pelo portão da cidade, from Kidron Valley, lá desde o Vale do Cedron, in the time of our Lord Jesus, no tempo do Senhor Jesus, now before people enter into the gate, antes que as pessoas entrassem pelo portão, they will pitch their tent in the Kidron Valley. eles armavam suas tendas no Vale do Cedron. In the early morning, Cedo de manhã, now because now they are coming, they came for the feast of Passover eles vieram por causa da festa da Páscoa or some other feast. ou por alguma das outras festas. So what they did is that they enter into the gate. Então eles entravam pelo portão, Immediately they discover they're already in this pool of Siloam. imediatamente eles descobrem que estão ali, diante do tanque de They're Siloé, already in the Mount Zion. e já estão, portanto, no Monte Sião. No more in the valley. Não estão mais no vale. They already come to Psalm 125. Eles já entraram no Salmo 125. So most likely when they enter into the gate, Quando eles entravam no portão, they will sing Psalm 125. ali eles deveriam cantar o Salmo 125. So that's the beginning. That's Psalm 125. Então aqui temos o Salmo 125, And from there, e daí em diante, they will all purify them by that pool. e naquele tanque mesmo eles se purificavam. So that pool was just newly discovered in 2004. Em 2004, esse tanque foi redescoberto. And that pool was so big, 3,000 people can be baptized at the same time. Esse tanque é tão grande que 3.000 pessoas podem ser batizadas ali ao mesmo tempo. So you can imagine many people came through the gate
come to Mount Zion. Então, imagine aquelas pessoas atravessando o portão em direção ao Monte Sião. Now their direction will toward the temple. Eles vão subir em direção ao templo. You see, because that means now if you want to go to the presence of God, Então, se você quer ir à presença de Deus, again you have to continue on the way to Zion. você deve continuar esse caminho através de Sião. So you can see that all the people, they all come from this direction. Todas as pessoas então vêm daqui dessa direção, do sul. So then there is a last section of King's Highway. Esse é o The último, highway to Zion. esse é o último trecho do caminho até Sião. So that means they not only ascending through that way, Isso quer dizer que eles não estão apenas subindo por aquele caminho, and then you can see something even higher. mas eles podem ver que há coisas mais altas adiante. So you have to go the step and all the way to the top. Você tem que subir aqueles degraus, aquela subida até o topo. But from the pool of Siloam, Desde o tanque de Siloé, and then you find that the way really going up and up until you come to the entrance of the temple. Você vê que aquele caminho ele começa a subir, é um aclive, né? Ele vai subindo, 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 até que você chega diante do templo. And then you find two gates here. E naquela muralha do templo há 2 portões. Then you can enter inside and then you come out again. Aí aqueles portões, você entra numa escadaria e vai sair na plataforma do templo em cima. So that's temple complex. E lá é o complexo do templo. South to north, 6 football. Então aqui do sul para o norte, 6 campos de futebol. And west to east, you see that's 5 football fields. De oeste para leste, 5 campos de futebol na outra extensão. So then this way how people enter into the temple complex. E desse modo as pessoas entravam no recinto do templo. But in the Bible, Mas na Bíblia, New Testament, no Novo they Testamento, use 2 words to describe temple. eles usavam 2 palavras para descrever o templo. One is temple proper. Um é o templo propriamente dito. Another one is including the whole temple complex. A outra palavra se referia a todo o complexo do templo entre as muralhas. For example, Jesus taught in the temple. Jesus ensinou no templo, It not necessarily means that teaching here. mas isso não quer dizer que ele ensinou dentro do templo, do edifício. Even including the part of the entrance. Isso incluía a parte da entrada aqui. Now, part of entrance, you still have the way of ascent. Na parte de entrada aqui ainda estamos no caminho de ascensão. So all the way you can see the people probably going through 600 meters Então nós vemos ali que é um caminho de 600 metros aproximadamente. from Mount Zion. Desde o Monte Sião, They will ascend to Temple Mount eles vão subir até o Monte do Templo, and until you reach this temple proper. até que eles atingem o recinto do templo aqui mesmo. Again, 125. 125. Aqui é o Salmo 125. And then when you climb up to this one, Quando você chega nessa plataforma aqui em cima, then you discover this temple is today's rectangular. você descobre hoje em dia que essa é uma área de formato retangular. In the time of Jesus, No tempo do Senhor Jesus, it's already in this shape. ela já estava dessa forma. Why? Por quê? Because this whole temple was beautified by Herod the Great. Porque esse templo ele foi embelezado por Herodes o Grande. So he actually expanded the original temple complex of Solomon, Ele expandiu o complexo original do Templo de Salomão. double size the square. Ele duplicou aquela área. So today, in the time of Jesus, if you climb up to this whole temple complex, No tempo de Jesus, se você subisse então até essa área aqui, you know this almost twice bigger than the original one. isso já era o dobro do tamanho da área original de Salomão. So archaeologists try to find out where was the original one. Então os arqueólogos começaram a pesquisar para descobrir qual era o recinto original. Now today you have a great mosque there. Hoje em dia há uma mesquita grande aqui, o Domo da Rocha. Now to support that mosque, they have a platform.
para apoiar a mesquita, eles têm uma plataforma. So if you go to the northwest corner of that platform, Se você for até a esquina noroeste daquela plataforma, so if you standing there, se você fica ali de pé, now you say, I want to march on toward the direction of eastern wall. então você decide caminhar em direção à muralha oriental. So it almost takes 500 steps for you to reach there. São mais ou menos 500 passos para você vir daqui dessa ponta até aqui. So it means what? O que isso significa? It means 500 cubits. Isso significa 500 cúbitos. So now for sure, this is the original wall, original temple wall is from here to here. Isso nos mostra que a muralha original do templo era nesse ponto aqui. So suppose you go to the valley. Se você for para o vale aqui, When you watch that wall, quando eastern você wall, olha essa muralha aqui, a muralha oriental, and then if you also walk 500 feet, e caminha, 500 steps, se você caminha outros 500 passos, it means 500 cubits. significa também 500 cúbitos. Then you are come to a place in this eastern wall, Você vai chegar então caminhando aqui, 500 passos aqui, and then you find something very interesting. você acha algo interessante aqui, no final. As if originally there were two walls, now they connect together. E parece que, você nota que ali parece que tem duas muralhas que foram juntadas, reunidas, No, because you can momento. never make these two walls so complete, so porque harmony. parece que elas não fecham uma com a outra, que são diferentes e foram So encostadas. you can see that somehow between these two walls there is something like there. Então, parece que existe uma fenda entre aquelas duas muralhas. Now, very interesting, I already mentioned. Eu já mencionei uma Starting coisa. from the northwest corner of the platform, Então, começando na esquina noroeste da plataforma, para cá, 500 cubits. 500 cúbitos, You know, eastern wall can never expand essa muralha aqui jamais poderia ser expandida, because that's the valley. porque o vale está aqui. So I said, if you go down to the valley, Se você descer até o vale, if you walk this way, 500 cubits, aí você caminha para cá, 500 cúbitos também, and you see some things between the line between the two walls. aí você vê aquela fenda entre as duas muralhas naquele ponto. So now you have a square here, right? E aí você descobre que há um quadrado ali. That's original square, temple square of Solomon. Esse é o quadrado original da plataforma do Templo de Salomão. But then, how about this part? E o que dizer dessa parte aqui To então? this part. Essa parte aqui. That's exactly the complex of Solomon's palace. Essa parte que sobra aqui é exatamente correspondente ao complexo do Palácio de Salomão. Do you understand? Você percebe? That's Psalm 127 Ah. and 28. Aqui então temos o Salmo 127 e o 128. Then, if you enter into the square, Se você então entrar daqui para dentro desse quadrado, now suppose you go to the eastern side of the section. suponha que você vai aqui para o lado leste, né, o lado That's oriental. Solomon's portico. Aqui era o pórtico de Salomão. It originally was a threshing floor. Ele era originalmente uma eira. So now, when you come to the beautiful gate of the temple proper, Então você entra aqui pela porta formosa, so you come to the women's court, você chega no pátio das mulheres, Psalm 133, aí é o Salmo and 133. finally Psalm 134. E finalmente Salmo 134. So this morning we only occupy between Pool of Siloam and the entrance of the temple. Nessa manhã nós vamos nos ocupar exclusivamente do trecho entre o tanque de Siloé e a entrada do templo. Because this is the last section Porque essa of the highway to Zion. é o último trecho do caminho até Sião. They travel so many hours, Eles já haviam viajado muitas horas, so many days, muitos dias, from all different directions. de muitas direções diferentes. For those people who live in Galilee, Aquelas pessoas que vinham lá da they Galileia, do not know anyone who live in Negev, eles não conheciam as pessoas que vinham lá do in deserto Negev, Hebron,
que viviam em Hebron. But when they come to this section, Mas quando chega nessa seção, nesse trecho, they discover each other. eles então descobrem uns aos outros. Because you want to be in the presence of the Lord. Porque você quer estar na presença do Senhor. I also want to do the same. Eu também quero estar na presença do Senhor. That's why we walk together. Então nós ali nos encontramos para caminhar juntos. Now, can you believe that? Você You acredita nisso? almost reached the goal. Você quase chegou no So objetivo. now you find we're all in the highway to Mount Zion. E agora você descobre que todos estamos ali no caminho para o Monte Now Sião. they sing Psalm 128. Aí eles cantam o Salmo 128. Now this section of the highway is different from any others. Essa parte do caminho é diferente de todas as outras partes. Because now we know each other. Porque agora nós passamos a conhecer uns aos Formerly, outros. we only know God. Antes nós só conhecíamos a Deus. You know God and I know God. Você conhece a Deus, eu também o You know conheço. love of God, I know love of God. Você conhece o amor de Deus, eu conheço o amor de You Deus também. experience salvation of God, I also experience salvation Você of já God. experimentou a salvação de Deus, eu também. You are at your corner. Você está lá na sua esquina. I'm from my own corner. Eu sou lá da minha esquina. But because we worship the same God, Mas porque nós adoramos o mesmo we Deus. want the will of God. Nós queremos a vontade de We Deus. want the testimony of Israel. Nós queremos o testemunho de Israel. For that reason, Por essa razão, now in the beginning we only know the presence of God. no início nós só conhecemos a presença de Deus. But we never expect the presence of other children of God. Mas nós não estávamos esperando a presença de outros filhos de Deus. If you really aim for the presence of God, Se você deseja a presença de Deus, sooner or later you also discover your brothers and sisters. cedo ou tarde você vai descobrir os seus irmãos e suas irmãs. Think about it. Pense sobre isso. In the beginning, you walk this way. No início você caminha por esse caminho. But probably you only meet the people from Galilee. Mas provavelmente você só encontrava as pessoas da Galileia. Now you think that they belong to the Lord. Você sabe que eles pertencem ao Senhor. But now when you reach this section, Mas quando você chega nessa parte aqui your do caminho, eyes will open. seus olhos serão abertos. God is great God. Deus é um grande Deus. Originally, I thought that all I know about children of God, just these people. Inicialmente eu pensava que todos os filhos de Deus eram aqueles ali que eu conhecia já. But brother, it's impossible. Mas irmãos, isso é If impossível. you really love the Lord, Se você ama o Senhor, if you always try to do His will. se você está sempre procurando fazer a sua vontade, So when you come to this section of King's Highway to Zion, quando você chega nesse trecho do caminho para Sião, you have two discoveries. Two discoveries. você descobre duas coisas. You have this discovery of new meaning of going up to Zion. Você descobre um novo significado desse subir até Sião. And also you discover your brothers and sisters. E você descobre os seus irmãos e as suas irmãs. Must be very exciting. Isso é algo Do empolgante. you see that? Você percebe? Now, because people from all different directions, Vem gente de todos os lados. finally they all converge together before the temple complex. E eles todos convergem para aquele lugar em direção ao complexo do And templo. very interesting. É muito Today, interessante. archaeologists, Hoje em dia, os arqueólogos, they have discovered those steps. eles descobriram aqueles degraus. They have discovered those some part of the way to Zion. Eles descobriram um pedaço daquele caminho até Sião. Now, interesting. É muito interessante. If you go to stadium, Se você vai ao estádio, now, if you want to go stadium, if you want to go up, então ali naquela arquibancada você vai subir. so you can see this is the way of ascent. Isso é o caminho de ascensão. One step higher than another step. Cada degrau é mais alto do que o outro. Another step, right? Vai outro e mais outro. Now you can imagine. Imagine. People will sit there to watch the football. E as pessoas vão se assentar ali naqueles degraus para assistir o jogo. Now, before their seat, you have an aisle. Yeah, before the seat, they have an aisle. Diante do assento da cadeira que você está, tem um corredor. Now, definitely, aisle you can see is much wider than where you sit. O corredor ele é mais largo do que o lugar onde você está sentado. So suppose you try to run from the bottom to the top.
Suponha então que você está tentando correr da parte de baixo para a parte de cima da Now you arquibancada. can imagine the way of ascent is this. Então você imagina, esse é o caminho para subir. When you come to the part of the aisle, Quando você chega na parte do corredor, it's wider. é mais largo. So when you come to the part of your seat, definitely is narrower. Mas aquele degrau que tem a cadeira, ele é mais estreito. So you see, wider, narrower, wider, narrower. Então os degraus eles têm um pedaço mais largo, outro mais estreito, ou um mais largo, outro mais estreito. Do the experiment. Faça a experiência. Now you can never run that way. Você não consegue correr se tentar subir um Because negócio it's desse. wider, narrower, wider, narrower. Porque ele é largo e estreito, largo e estreito. That's exactly the way of ascent. É esse exatamente o formato do caminho de ascensão. When people enter into the gate, Quando as pessoas entram naquele portão purify themselves with the pool of Siloam. e se purificam no tanque de Siloé, Now they are ready to meet their God. agora eles estão prontos para encontrar com o seu Deus. 600 meters of that highway. 600 metros de caminho estão diante deles. It's always in a form wider, narrower, wider, narrower. E todos esses degraus, eles estão sempre nesse formato. Largo, estreito, largo, estreito. You walk and then you stop. Você tem que caminhar e parar. Then you pray. Então você ora. Then you meditate. Então você medita. You can imagine Imagine how they walk in that section. como eles caminhavam esse trecho do caminho. So archaeologists discovered Então os arqueólogos at descobriram. least two parts of this highway. Existem duas partes desse caminho. First part, A primeira parte near the pool of Siloam. é bem perto do tanque de Siloé. You remember that the blind really went to that pool Lembre, o cego de nascença que foi até aquele tanque. and he received the sight there. E ele recebeu de volta sua vista ali. So now archaeologists really discover that the part of that highway. Então os arqueólogos descobriram esse pedaço do caminho. Again, you see that if you can run in that stairway, E ali você vê que não dá para correr naquele it's always caminho. going up, Ela vai sempre subindo. wider, narrower, wider, narrower. É largo, estreito, largo, estreito. But many people can travel together. Mas muitas pessoas podem viajar juntas. You can imagine, just like a young people, if they from the bottom of a stadium go to the top of a stadium, Imagine um grande grupo de jovens na parte de baixo da arquibancada tentando chegar lá em cima. they can do the same thing. Eles podem fazer a mesma coisa. So from the pool of Siloam, Então, do tanque de Siloé, and when you reach the entrance of the temple, quando você chega na entrada do templo, you see there's highway there. ali você vê que entre esses dois lugares há a And estrada. there they sing Psalm 126. E nessa estrada que eles cantam o Salmo 126. Now, suppose they already almost reached the entrance. Supõe então que eles já estão quase chegando na entrada do templo. And then you find that they are, now the archaeologists, they discover another part. Então os arqueólogos descobriram um outro pedaço, Even more perfect or even more impressive than the one near pool of Siloam. em melhores condições e mais impressionante do que aquele perto do tanque de Siloé. So suppose you really at the entrance of the temple, Então suponha que você está aqui perto da entrada do templo. and you look toward the temple. Você olha ali para o templo, aquela muralha que está na frente Now de you você. can see that highway. Você pode ver aquela estrada. It's just like a stadium. É que nem um estádio, uma Amazing, arquibancada. brothers and sisters. É algo impressionante. But don't forget, Não esqueça, from this side to this side, deste ponto até esse, how wide is that stairway? quão... How wide is that way of ascent? Você vê quão larga é aquele caminho de ascensão. 5 football wide. Ele corresponde a 5 campos de futebol, aquela entrada do templo. So now you see, when they sing Psalm 126, Quando eles cantavam o Salmo 126, when they reach here, eles chegavam aqui. that's the last section of that highway. Então, é o último trecho do caminho até Sião. Now they are almost ready to go up
to the temples, E agora eles estão praticamente prontos para entrar no recinto do templo, especially in the time of our Lord Jesus. especialmente no tempo do Senhor Jesus. And then discover, of course, sometimes they feel tired. Claro, algumas vezes eles se sentiam cansados. They will rest for a while. Eles vão então tomar fôlego, descansar um But pouquinho. there you find in those way of steps, Então você vai encontrar ali naquele caminho de degraus. you find many Bible scholars there, Ali há muitos eruditos bíblicos, many rabbis there. muitos rabinos. And those rabbis will sit on the stairway. E aqueles rabinos ficam sentados na escadaria. So those who are pilgrims, they will gather around the rabbis. E os peregrinos então vão se achegar a alguns daqueles rabinos, vão fazer grupos ali. That's how Paul studied at the feet of Gamaliel. E foi assim que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Because they are very clever. Rabbis are very clever. Os rabinos, eles são muito sábios, muito If they want espertos. to open the school, Se eles querem abrir uma escola, they never will open the school in some corner. No. eles não vão abrir as suas escolas num canto lá You will isolado. never get good students. Você não vai obter os melhores estudantes But if desse you jeito. want to choose good students, Mas se você quer pegar os melhores estudantes, you have to look for some people você tem que olhar para as who have pessoas, traveled for 3 days and 3 nights. aquelas pessoas que viajaram por 3 dias e 3 noites. They really pay the price, finally come to this place. Eles pagaram o preço de chegar até esse lugar. Now they're almost at the temple. Eles quase chegaram no templo. So this is a good time. Their spirit already prepared. O espírito daquelas pessoas já está preparado. Now they are ready to be taught. Agora eles estão prontos para serem ensinados. You can teach them anything about the word. Você pode ensinar qualquer coisa da palavra de Deus para So eles. that stairway Então, aquela escadaria is also called the rabbi stairway. é também chamada de a escadaria dos rabinos. So you see, brothers, one group about another group. Então, vários grupos ali, um aqui, outro ali, In the time of our Lord Jesus. no tempo do Senhor Jesus. Very strange. É muito You'll estranho. find some group surrounding with one rabbi, another others. Então, aqui havia um grupo, um rabino circundado por muitas pessoas. Lá adiante havia Our outro Lord grupo. Jesus was not the official rabbi, O Senhor Jesus, ele não era um rabino oficial, não. but he was able to address most crowd, most of the people of the crowd surrounding him. Mas, ainda assim, ele era capaz de atrair uma grande multidão que estava sempre ao redor dele. So when you study the word, Quando você estuda a palavra, especially for Gospels, especialmente os 4 evangelhos, Jesus taught every day in the temple. o Senhor Jesus ensinava todos os dias no templo. Most likely his place in the rabbi stairway. E muito provavelmente ele tomava lugar ali naquela escadaria dos rabinos. Especially if you read Matthew 23. Especialmente se você for ler ali Mateus 23. Remember how Jesus rebuked scribes and Pharisees. Ali você vê como o Senhor Jesus repreendeu os escribas e os fariseus. He compared them with the graves which just recently polished. The graves which just recently. Ele os chamou de sepulcros caiados. Now, very interesting. Muito interessante. Where our Lord taught that teaching? Aonde o Senhor deu aquele ensino? Que lugar era? In the stairway of Rabbi. Na escadaria dos rabinos. Part of that highway to Zion. E parte desse caminho até Sião. The last sections. A última parte. When they almost reached the temple, Quando eles quase chegaram no templo. now they have ears to hear. Agora eles têm ouvidos para ouvir. Now our Lord is the best teacher among all the rabbis. Agora o Senhor é o melhor mestre entre todos os rabinos. That's why the priests, the chief priests and the scribes, they're jealous of him. É por isso que os escribas e os fariseus estão invejosos dele. And our Lord rebuked them. E o Senhor os repreende. You can imagine. Imagine. How do we know that now the Lord must be in that area? Como sabemos que o Senhor estava ali naquela área? Now, think about it. Pense sobre isso. Suppose you come from the south. Suponha que você venha lá da direção sul. Now, in the back, you see the temple.
Atrás de você está o templo. You have two gates here. Então tem 2 portões aqui. Now finally you all enter into the gate and then you go to the temple. Então quando você passar por aquele portão, você vai subir e vai estar lá no templo But mesmo. now here you find the rabbi's steps. Mas aqui onde nós estamos são os degraus da escadaria dos rabinos. Actually, is a part of the way to Zion. E essa escadaria é parte do caminho para Sião. So think about it, if someone sit here, E the Lord sit então, se o Senhor sentasse aqui nesses here, and degraus, even the group of people surround him. então haveria um grupo de pessoas ao redor dele. But something interesting. Mas algo interessante If you aqui. look that direction, Se você olhar naquela direção, you have Pool of Siloam. lá adiante está o tanque de Siloé. There's all up and up 600 meters until this place. E são 600 metros lá do tanque até aqui. But don't forget, Não we are esqueça. all in the same mountain range called Mount Moriah. Mas estamos todos sobre a mesma cadeia de montanha chamada Monte Moriá. Now you are at Mount Zion. Então, você está no Monte Sião. We too already in Temple Mount. Mas nós dois aqui já estamos no Monte do Templo. Now this whole mountain range, right? Isso é uma única cadeia de montanhas. But if I look to that direction, Se eu olho para aquele lado lá, if I look east, se eu olhar para o leste, now there's another mountain, right? lá daquele lado tem outra montanha. Mount Olive. É o Monte das Mount Oliveiras. Olives. You see that, brother? And percebe? then, if we are here in this mountain, we are able to see the other mountain. Então nós, estando aqui, podemos olhar lá e ver aquela outra montanha. But very interesting phenomena. Mas há um fenômeno If interessante. you look at the Mount of Olives in the time of our Lord Jesus, Se nós olhássemos o Monte das Oliveiras no tempo do Senhor Jesus, what do you see? o que você veria lá? You see the graveyards, Jewish graveyard, Você vê aquelas sepulturas dos judeus, full of tombs there. cheio de tumbas. They will ask, now why Jewish people would like to bury there? Mas aí nós nos perguntamos por que havia tantos túmulos judeus lá? Because according to their Bible, Porque de acordo com a Bíblia judaica, they know that Messiah will come on Mount of Olives. eles sabem que o Messias vai vir sobre o Monte das Oliveiras. So think about it. Pensa então, If you bury yourself in the Mount of Olives, se você arranja para ser enterrado ali no Monte das Oliveiras, and when Messiah come, quando vier o Messias, he will arrive at Jerusalem on Mount Olive first. ele vai vir a Jerusalém primeiramente no Monte das Oliveiras. So if someone bury there, Se alguém estiver enterrado por ali, for sure you should be the first one who was risen from the dead. você certamente vai ser dos primeiros a ser ressuscitados. So all the wealthy people of Jewish people, they always have their grave there. Então, por todo o mundo, há judeus que têm os seus túmulos ali. So that's why you find that all the tombs belong to the rich people. Então, ali você vai descobrir que tem túmulos de gente muito rica. Now, when Jesus taught Matthew 23, Quando o Senhor Jesus deu o ensino de Mateus 23, only a few days away from Passover. faltavam poucos dias para a Páscoa. Now, according to Jewish belief, De acordo com a crença dos judeus, when Messiah should come, quando é que o Messias virá? most likely, if he has to come, most likely at the feast of Passover. Muito provavelmente ele viria na festa da Páscoa. So, if the Messiah really come by that time, Se o Messias realmente vier nessa época, so before Passover, antes da Páscoa, you have redecorate the grave again. então tem que todas aqueles túmulos têm que ser renovados, redecorados. So those rich people, they will paint the grave once again. Então aquelas pessoas ricas vão de novo pintar aqueles Everything túmulos look beautiful. para que tudo pareça bonito, Everything look fresh. para que tudo pareça novo, Everything look new. parece novinho. So, in this way, they will welcome their Messiah. Assim é que eles vão então receber o seu Messias. Do you see that? Você percebe então? Our Lord used that idea, used that fact, that scene, O Senhor usou esse contexto daquela época to describe to the people. para descrever às pessoas. Now, these people, they are just like grave newly painted. Essas pessoas aqui são que nem sepulcros caiados.
but actually you find dead bone inside. Mas dentro dele só há ossos de mortos. So, brothers and sisters, this proves that our Lord, when He uttered this message, Isso nos mostra que quando o Senhor deu essa mensagem, when He taught His people in the temple, quando Ele ensinava as pessoas no templo, for sure, in the stairways of Rabbi. certamente era na escadaria dos rabinos. But more than that, Mais do que our isso, Lord continued to say, o Senhor continua a dizer: now you kill so many prophets. vocês mataram muitos profetas. Remember, Lembra-se? if they look back, Se eles olhassem para trás, there are two gates there. haviam 2 portões. What's the name of what the name of those two gates? Qual era o nome daqueles 2 portões? That gate is called Gates of Huda. Os portões de Hulda. Now, who is Huda? Quem é essa Hulda? If you read your Old Testament, Leia o seu Antigo the Testamento. name of a prophet. Foi o nome de uma profeta, But it is uma profetisa. it is she, not he. É uma profetisa, uma mulher. So you see Huda there. So Então these você are vê os the portões Huda de gates. Hulda. So everybody know that before you ascend to the temple, Então todo mundo sabia que antes de subir para a you plataforma do will templo, go through Huda gate, você vai ter que passar pelos portões de Hulda. and where are the stairway of Rabbi? Então ali estão as escadarias dos rabinos, Just right in front of Huda gate. bem na frente dos portões de Hulda. So if you put this thing together, Se você põe tudo isso junto, now you know that agora você sabe. the stairway of Rabbi, A escadaria dos rabinos it is the end of is the end part of highway to Zion. essa escadaria é a parte final do caminho até Sião. That's it. É isso. Now before that, Antes disso, they sing 126 songs. eles então cantam o Salmo 126 nesse trecho. Now, in order to impress you again, Mas para dar para vocês uma impressão so disso, let's have another review again through the Slides. slide. Yes. Então vamos mostrar algumas imagens aqui I will do it very para quickly. refrescar a mente de vocês em relação a isso. Now, let me explain first about the temple site. Deixe-me explicar alguma coisa primeiro sobre o sítio do templo. Do you see the rectangular temple site? Você vê aí o Temple retângulo do templo? So this is southern part. Essa é a parte sul. Do you see? And Percebe? then you have a Huda gate here. Aqui estão os portões de Hulda. Then you climb up to the complex. Através deles você chega até essa plataforma do complexo do templo. From this side all the way to this side. Desse ponto até aquele, 5 football field. aí você wide. tem a largura de 5 campos de futebol. Now here you find the great mosque. Aqui você encontra a grande mesquita, o Domo da Rocha. You see the platform here, right? E ali você vê a plataforma quadrada. So if you come to the northwest corner, Se você chega aqui nesse canto a noroeste, if you walk 500 cubit, então você caminha a 500 cúbitos. you reach the eastern wall. Você vai chegar na muralha oriental. And then you travel south Você vai então ao sul, for another 500. outros 500 cúbitos. So you can see this is the square of Solomon. Então aquele quadrado é o quadrado original edificado por Salomão. Now where is the Wailing Wall today? Onde é que está o Muro das Lamentações de hoje em dia? This wall. É esse muro aqui, o muro ocidental. Do you see that? Originally, temple complex is like this. Originalmente, o complexo do templo corresponde a esse trecho. But now Herod tried to give the great help. Mas Herodes procurou melhorar tudo. He expanded the complex. E ele expandiu o tamanho do complexo Expand to the north, em direção ao norte to the south, e em direção ao sul. and to the west. E também para o oeste. Now, people of Israel, O povo de Israel, today they know that
it is the Muslim who occupy this complex. Eles sabem que hoje em dia os muçulmanos ocupam esse complexo. They have no way to approach the temple anymore. E, portanto, eles não têm mais jeito de se achegar ao templo nos dias de hoje. At least they said we have a Western Wall. Eles dizem que ao menos então nós temos o Muro das Lamentações. So they think that should be part of Solomon Temple. E eles pensam que aquele muro é parte do Templo de Salomão. That's why they were there to weep, E por isso eles vão até ali para lamentar, to pray. para orar. So that's called Wailing Wall, this part. Essa parte é o Muro das Lamentações. But unfortunately, Infelizmente, this is not part of Solomon's Square. isso não é parte do Templo de Salomão, não. Solomon's Wall is here. A muralha de Salomão está aqui, mais Do you see recuada. that? If they have to weep, they have to come here and weep. Se eles querem se lamentar, então eles devem chegar lá naquele outro trecho. But don't tell them. Mas não diga isso para eles. But anyway, that's their devotion. They have to come to this part. De qualquer modo, a devoção deles é Alright. chegar àquela parte ali. Now we come to this picture. Então aqui nós chegamos nessa planta. Do you see? This is the platform Aqui então a plataforma quadrada. of sorry. This is the platform of this. This is the platform. Essa aqui é a plataforma da mesquita. So when we come to this corner, Quando chegamos nessa esquina aqui, you nesse find canto, all the way here 500 cubit. ali 500 tem cubit. 500 cúbitos, um quadrado. So that is the Solomon Square. Isso é o quadrado construído por Salomão. So Psalm 129 starting from here, Então o Salmo 129 começa aqui, and especially in the threshing floor, especialmente aqui na eira, Solomon portico. onde está o pórtico de Salomão. But now here, yellow part Aqui você tem essa parte em amarelo. is the site, is the original site of palace of Solomon. Esse é o espaço original do Palácio de Salomão. So Psalm 127, Psalm 128. Ali é o lugar onde era cantado o Salmo 127 e o 128. Now next one, please. Próxima imagem. Now that's important now. Agora isso é importante. Now here is the two gates. Aqui você vê os dois portões do templo. And then here you find the ruin today. Ali você vê ruínas que existem hoje em They dia. really discover that way. Essas ruínas foram descobertas recentemente. And then you discover there is now with the yellow letters. Aqui você vê esses caracteres chineses em amarelo. This is the way. Eles mostram o caminho. Do you see that? Now this is the last section of the highway to Zion. Esse é o último trecho do caminho para Sião. Now do you see the lowest part? That's pool of Siloam here. Bem no cantinho inferior, lá do lado direito de vocês, tem uma piscina que vocês podem ver. So now they walk all this way Desde o tanque, então, a Siloé, eles caminhavam até lá em cima. and go to here. Chegavam naquele ponto. And then you find the way just like this. E aqui está como era o caminho. Do you see that? Você percebe? Wider, Largo, narrower, estreito, wider, largo, narrower. estreito. You can never run that way. Não tem como correr nesse caminho. So this is section near the pool of Siloam. Isso é o trecho perto do tanque de Siloé. If you are able to have a closer look here, Se você puder ver isso de mais perto, exactly the same thing. é exatamente a mesma coisa lá em cima. Now, in the Lord's time, No tempo do Senhor Jesus, it's an open air. isso era a céu aberto. So that's one of the most significant discovery in the recent years. Essa é uma das descobertas mais significativas dos últimos tempos. Now, it's possible today. Hoje em dia é If you possível, visit Israel, se você visitar Israel, you should be able to start from a pool of Siloam você deve ser capaz de começar a caminhada lá do tanque de Siloé, all the way here. todo o trecho até lá em cima. Very interesting É uma caminhada muito interessante, because archaeologists, porque os arqueólogos, they have discovered some part of this way, eles descobriram, desenterraram algumas partes do caminho, but they cannot dig anymore. mas eles não puderam cavar mais. If they do that, they will
destroy some of the buildings. Se eles fizerem isso, eles vão destruir outros edifícios que estão ali. But fortunately, Mas felizmente, they discover some secret tunnel eles descobriram um túnel secreto below this highway. debaixo desse caminho. Now, during the day when Roman army besieged Jerusalem 70 AD. No ano 70, quando os romanos cercaram a cidade de Jerusalém, So many people hide themselves in that tunnel. muitas pessoas se esconderam nesse túnel. So today, archaeology is able to find out those utensils used in the kitchens. Os arqueólogos descobriram utensílios de cozinha nesse túnel. So you can imagine how many people there. Imagine quantas pessoas não deveria haver aí embaixo. Then archaeology discover some part of this way has been destroyed by violence. Destroyed by violence. Algumas partes desse túnel foram destruídas de forma violenta. Obviously, Roman soldiers discovered they hid there. Obviamente, os soldados romanos descobriram que havia gente se escondendo num túnel embaixo. So they dragged them out and killed them. Então eles tiraram essas pessoas à força de lá e mataram essas pessoas. So don't forget. Não esqueça. Only 600 feet long, 600 meter long. É um trecho de 600 metros. Underneath of that highway. E debaixo desse trecho há o túnel. Is a secret tunnel. É um túnel secreto. Now people think that they may, through that tunnel, they came out from the city. Muitas pessoas imaginam que esse túnel saísse da cidade. They made a mistake. Mas eles cometeram um erro. Because at that time, Roman soldiers they built another wall surrounding Jerusalem. Os romanos haviam construído naquela época uma outra muralha cercando Jerusalém. Even you can come out from the gate. Mesmo que você pudesse sair There pelo is no portão, way out. lá fora você não conseguiria So passar. when they discover you, Quando eles o descobrissem, and these people will be hanged on the cross. essas pessoas então seriam penduradas em cruzes. And the cross will be on the top of the wall they have just built. Então as cruzes seriam colocadas no topo dessa muralha que eles haviam construído. In one day, Em um dia, there were 500 crosses. haviam 500 cruzes. So you can imagine, Imagine, there is no way out. não havia jeito de sair. But today, Hoje em dia, now archaeology is able to really dig into that tunnel. os arqueólogos conseguiram cavar para dentro desse túnel. A few months ago, Há poucos meses atrás, they invite Netanyahu and other high officials. eles convidaram o primeiro-ministro Netanyahu de Israel e outros altos About oficiais, 50 or 60 people. 50 a 60 pessoas. They walk all the way from Pool of Siloam Eles caminharam todo esse trecho, desde o tanque de Siloé and to the temple. até o templo. When they walk, Quando eles caminharam, they all wept todos choraram, because they know their history. porque eles conhecem a sua história. They remember 70 AD. Eles lembraram do ano 70 da era cristã, How their people, como o seu povo, almost near 1,010,000, aproximadamente 101 milhão e 100 mil pessoas. they were all trapped in the city. Todos ficaram encurralados na cidade. And 100,000 of young people E 100 mil jovens being captured to Rome. foram capturados e levados para Roma. Today you have a Colosseum in Rome, city of Rome. Hoje em dia você pode visitar o Coliseu em Roma. It was built by the young people that time. Ele foi construído por esses jovens judeus levados cativos. How accurate is the word of the prophecy of our Lord? Quão precisa é a profecia do Senhor Jesus. There will be no stone upon another stone. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Remember, brothers, Lembra, irmão? if you want to have the last memory of Jerusalem, Se você deseja levar uma última memória de Jerusalém, that secret tunnel, esse túnel secreto it is sad story. é uma história triste. They said, may the blood be upon us and our descendants. Eles disseram que seja o seu sangue sobre nós e os nossos descendentes. Crucify him, crucify him.
Crucifica-o, crucifica-o. Turn away from him. Leva embora. No wonder the Lord wept over the wall of Jerusalem. Não é de se estranhar que o Senhor Jesus tenha chorado sobre a muralha Now, de this is Jerusalém. part of the eastern wall. Essa parte da muralha oriental. Brothers and sisters, Irmãos, the Lord knows that behind that wall, por trás dessa muralha, the Lord remember o Senhor se the lembrava. last section of the highway to Zion. O último trecho do caminho para Sião. They should walk this way. Eles deveriam percorrer esse caminho. Unfortunately, they see, done with him, crucify him. Eles infelizmente disseram, livra-nos dele, crucifica-o. So last memory of Jewish people Então a última memória do povo judeu with the city of Jerusalem em relação à cidade de Jerusalém is that secret tunnel, será esse túnel secreto. and this is highway to Zion, E esse é o caminho para the Sião. last section, A última parte, when they sing Psalm 126. quando eles cantavam o Salmo 126. Brothers and sisters, Irmãos, let us remember Vamos- that's what happened. vamos lembrar que foi isso que aconteceu. Now, finally, next one. Finalmente. Now, you do not understand what he's saying here. It's all right. Não importa que vocês não But entendam o you que está escrito remember the ali. picture here. Lembre-se dessa figura. This is the picture of desert of Judea. Essa é uma foto do deserto da Judéia. This Dead Sea. Lá você vê o Mar Morto lá adiante. And that's where you have Jericho. Lá perto que está Jericó. When you look at the mountain, Quando você olha para a montanha, now your eyes will look upon the mountain os seus olhos vão olhar para as where you montanhas. can get help. Da onde me virá o socorro? Of course, from God himself. O meu socorro vem do Senhor. But where is the dwelling place of God? Where is the dwelling place of God? Onde está a morada de Deus? Jerusalem, Está em Jerusalém, highest place. o lugar mais alto. So some photographer, Houve um fotógrafo, they were able to take a picture from Jerusalem all the way to Great Sea, to the Dead Sea. ele tirou essa foto desde Jerusalém em direção ao Mar Morto. Important thing is, Mas a coisa importante é a when we seguinte: come to Psalm 126, quando chegamos ao Salmo 126, let us remember they sing that song lembremos-nos que eles cantavam esse salmo in the last section of the highway to Zion. no último trecho do caminho para Sião. So I think this is about about the slide. Então era isso que eu queria mostrar em relação a esses slides. I think it's a good time for us to have some rest. Então vamos fazer um intervalinho. Then we will go to the next section. Então vamos chegar na próxima sessão. Later, when we come back, Agora, depois do intervalo, we will enter into this song. vamos entrar no salmo especificamente. So let's pray. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Nós fomos tornados peregrinos pela tua graça. E nós queremos, Senhor, agora que não temos mais morada neste mundo, a nossa morada é a tua presença. Nós queremos caminhar, Senhor. Nós queremos subir o caminho de ascensão. Senhor, alarga os nossos corações, abre os nossos olhos. Segue falando conosco, Senhor, e abre este Salmo 126 para nós. Possamos levar isso nos nossos corações, para seguir caminhando, Senhor, a tua presença. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.